E aí, pessoal, boa tarde aqui ainda no caso. Deixa eu falar pra vocês. Quando eu postei a lista, não tinha conteúdo novo, certo? As aulas que a gente teve presencial, teoricamente, eram suficientes para fazer a lista. Foi por isso que eu não coloquei nenhum material falado e não conseguia, não achava, de acordo com o meu pensamento, não iríamos ter sucesso se eu seguisse a aula e as pessoas não conseguissem fazer questões como, por exemplo, a 3, que é o que eu vi que deu um pouco de problema. Então, quando eu mandei a lista, foi para vocês saírem pra gente lembrar, pra gente startar de novo os estudos, né? E obviamente, quando eu fosse dar um conteúdo mais novo, teoricamente a gente ainda vai estar nessa dinâmica de aula, por videoconferência ou alguma coisa. Quando eu fosse dar algo do tipo, algo novo, obviamente eu iria trabalhar mais detalhadamente com vocês, né? Porque eu tento sempre fazer a melhor aula que eu posso. Então, olha só, eu percebi que algumas pessoas estão com dificuldades em questões parecidas com a 3. Então, por isso eu resolvi, o gabarito que eu vou anexar junto com esse vídeo tem todas as 3 questões da lista, né? Da lista de exercícios que eu enviei. Mas as 2 primeiras, creio que não há. Vi alguns errinhos, então olhem o gabarito e confiram a resposta de vocês. Mas não deixem de olhar, porque tem alguns detalhes, mas eu percebi que o erro maior aqui era as dúvidas maiores eram nessa questão 3, tá bom? Então vamos tentar resolver ela aqui. Eu fiz ela e vou comentar aqui com vocês em cima do que eu fiz. Então, olha só, essa é uma questão que pede para encontrar o deslocamento no meio do vão BC, certo? Entender isso é o mais importante, porque esse enunciado faz com que eu coloque a carga externa na posição correta e no sentido correto na fase U, certo? Esse, então, é um exercício daqueles de fase L e fase U, onde na fase L eu trabalho com a estrutura com o carregamento original e na fase U eu tiro todo o carregamento da estrutura e coloco só o carregamento de interesse. Então, se nesse caso eu peço deslocamento vertical no ponto C, o meu carregamento de interesse, no meio do vão BC, o meu carregamento de interesse aqui é uma carga vertical no meio do vão BC, né? Se eu pedisse o deslocamento horizontal no meio do vão BC, vocês iam aplicar uma carga de 1 no horizontal no meio do vão BC, não é isso? Então tá, como que funciona a fase L, né? A fase L a gente precisa... e o enunciado falava também que era pra gente considerar o deslocamento aqui só os deslocamentos causados pela flexão. Isso quer dizer que a gente precisa de encontrar só as equações de momento fletor. Ele deixou a gente desconsiderar o cortante e deixou a gente desconsiderar o normal, tá bom? Então, com certeza, na hora que a gente encontrar a resposta final, a gente vai encontrar uma diferençazinha em relação à resposta do F2 por conta disso. Então, vamos lá. Eu preciso, primeiramente, para encontrar as equações no pórtico, as equações de momento que me interessa, achar as reações de apoio. Então, aqui a gente tem um apoio de segundo gênero, certo? No ponto A. Logo, chutei VA e chutei HA. Inteligentemente, chutei HA nesse sentido, né? Para ela contrabalancear aqui o D. Se o D está nesse sentido, o VA tem que ser nesse outro para zerar, certo? Então, chutei VA e VD para cima e HA no sentido da esquerda para a direita. Comecei direto com o somatório de momento em A, porque aí eu já acho direto o VD, sendo que HA e VA não fazem momento em A, porque elas passam sobre o ponto A, certo? Então, somatório de momento em A. Essa resultante desse distribuído, qual que é a resultante distribuído? 360, por quê? 60 vezes 6. Onde que fica a resultante? De um carregamento distribuído retangular, no meio do retângulo. Então, se o retângulo tem base 6, essa distância do ponto B até a carga até o resultante do distribuído aqui é 3, metade, não é isso? Então, 360 vezes 3, olha o sentido aqui do meu mouse. Em que sentido? Horário. Horário para mim entra negativo.
Então, menos 360 vezes 3. O 25, que está aplicado no ponto D, faz momento também no ponto A. Qual distância? A distância do ponto D até o ponto A, não é isso? Essa distância de 3, no sentido anti-horário, né? Lembrando que a sua palma da mão aqui fica voltado para baixo, já que você está procurando o momento no A e o A está abaixo no ponto D, não é isso? Então, 25 vezes 3, no sentido anti-horário positivo, então, e o 6VD também positivo. Com isso, a gente acha VD igual a 167,5. Somatório de forças em X, a gente acha HA igual a 25, né? Então, fica mais HA menos 25, são as únicas duas forças na horizontal que eu tenho, igual a 0, então HA igual a 25. E somatório de forças em Y, mais VD menos 360 mais VA igual a 0. Como eu já tinha achado o VD, achei o VA igual a 192,5. Uma coisa que eu percebo, gente, quando a gente faz uma resultante do distribuído, ou seja, a gente teoricamente está substituindo o carregamento distribuído de 60 kN por metro pela força de 360, a gente pode fazer isso para achar as reações de apoio. No momento em que a gente quer encontrar as equações de momento, a gente não pode substituir, porque entendam que de fato não é a mesma coisa, certo? Por que não é a mesma coisa? Porque o que significa um carregamento distribuído? O que significa que a gente fala quando a gente está andando de carro a 60 km por hora? Que a cada hora a gente está andando 60 km. O que significa quando a gente tem com uma força de 60 kN por metro? Que a cada metro tem 60 kN. Então, tem uma força aqui nesse pedacinho, tem força nesse pedacinho, não tem uma única força no ponto intermediário. A gente faz isso que é a resultante distribuído, para trabalhar com as nossas equações de equilíbrio, para achar as reações de apoio, certo? Então, no momento que eu for fazer a seção no BC, na barra BC, eu não posso considerar essa força, eu tenho que considerar o carregamento distribuído, tá bom? Então, é porque eu falei isso porque eu vi erros desse tipo. Então, olha só, quantas seções eu vou precisar aqui? No pórtico, a gente precisa de pelo menos uma seção em cada barra, não é isso? Porque pelo menos uma, porque vai depender do carregamento também. Então, na barra AB, eu preciso só de uma seção. Na barra BC, que só tem o carregamento distribuído, né? O que tem ali é o distribuído, não é a força de 360. Eu também só tenho uma seção, S2. E na barra CD, eu também só tenho uma seção, certo? Não tem nenhuma carga no meio do vão dessas barras, então preciso de uma seção. Então, o que é a fase L? Eu vou escrever todas essas três equações de momento. Então, para a seção 1, que é a barra AB, que é válida de 0 a 5. A gente corta, eu represento as cargas, representei a reação de apoio, tanto a vertical quanto a horizontal. Não sei o ponto que eu cortei aqui da barra, então chamo de X. E quando a gente faz uma seção, a gente tem que trabalhar com os esforços internos, não é isso? Os esforços internos aqui, no caso normal, sempre saindo da barra, cisalhante e o momento, certo? Somatório de momento nessa seção, raciocínio mesmo. Tudo que tiver no anti-horário eu vou somar, não é isso? Então, meu M1 entra somando. Essa força de 192,5, ela é normal à barra, não é isso? Ela não é perpendicular à barra. Então, ela não causa momento. Quem causa momento aqui, no caso, é só a força de 25. Então, fica 25 vezes x, também no sentido anti-horário. Então, ela entra somando. Então, a equação aqui ficou menos 25x. Quando eu passei para o lado de lá, isolei o M1. Para a barra BC, fiz o meu corte, representei todo o meu lado do pórtico. A gente não pode, num pórtico, a gente não pode separar a barra BC e não trabalhar com o resto, não. A gente tem que trabalhar com todo o outro lado da estrutura, não é isso? Então, aqui, ó, eu escolhi, cortei aqui, né? Não sei em que ponto dessa barra eu cortei. Então, a distância do ponto B até onde eu cortei, eu vou chamar de X. E trabalhei com todo este lado aqui, começando do A. Então, representei a força, VA, representei HA, representei o meu carregamento distribuído, 60 kN por metro, e os esforços internos, certo? Então, esse pedaço de onde eu cortei até a seção,
eu chamo de X, correto? Beleza, então vamos ver quem faz momento lá. O meu M2 entra somando, tá no anti-horário. O 192,5 vi gente também que não usou ele, hein? Ele causa momento nessa seção. Existe este braço da alavanca aqui no horizontal. Esse braço de alavanca X. Lembra que eu falava assim? Lá em dinâmica dos sólidos eu falava assim para vocês, ó. Existe uma força, existe uma distância que sai do ponto que a gente está procurando o momento e chega na linha de ação da força fazendo 90 graus. O que é linha de ação da força? É esticar a força, né, na direção dela aqui. E então significa que essa é a trajetória da força. Existe uma distância que sai deste ponto que eu estou procurando o momento e chega nessa trajetória fazendo 90 graus, existe X. Então ela faz momento lá, certo? Em qual sentido? Anti-horário. Desculpa, horário, ó, né? Horário, ó. Olha o meu mouse. O meu mouse aqui está representando a minha mão, tá? Na sala para eu fazer a regra da mão direita, ó. Então ela entra negativo, que está no horário. Menos 192,5 vezes X, que é a distância. O 25 também faz momento lá. Qual que é o braço de alavanca do 25? Esse daqui, ó. Em qual sentido? Olha a minha mão, no caso meu mouse. Anti-horário. Então entra somando. Qual que é essa distância? 5. 25 vezes 5. E o distribuído também faz momento lá, esse pedacinho distribuído. Qual que é a força resultante desse pedacinho distribuído? 60 vezes X, certo? A resultante distribuído fica aplicada na metade desse retângulo. Se o retângulo tem tamanho X, a metade dele é X sobre 2. Então, a minha força resultante de 60x fica representado nessa metade. E qual que é a distância dela, então, para eu poder calcular o momento? X sobre 2. Em qual sentido? Anti-horário. 60 vezes x sobre 2. Isolando e simplificando, a gente chega que M2 é igual a menos 30x² mais 192,5x menos 125, certo? Depois eu faço a minha seção para a última barra do meu porte, que é a barra CD. Nota, estou cortando em algum ponto da barra CD. Então, posso escolher todo esse pedaço do pórtico ou só esse pedacinho aqui. Eu escolhi esse pedacinho aqui que tem menos carga para eu trabalhar, o pedacinho do C do corte para baixo, porque eu acho mais fácil, certo? Então, representei. Nem representei o VB aqui, gente. Por que eu não representei o VB? Porque a força vertical aqui não causa momento na barra, não é isso? Ela é normal da barra, da mesma forma que o VA lá. Então, nem representei. Representei só o 25, que era a carga aplicada aqui, ó, certo? Pronto. Então, não sei onde eu cortei. Então, meu X agora, minha seção, como eu estou considerando de baixo para cima, meu X está nesse sentido. Não sei onde eu cortei, eu chamo de X. M3 está no anti-horário. E o momento aqui, ó, faz momento no sentido horário. Então, menos 25x. Isolando, M3 igual a 25x. Agora eu vou fazer a fase U. O que significa fase U, gente? Que a gente tem que tirar todas as cargas que tiver, todas. A sua fase U vai ter sempre uma única carga de valor 1 na posição que te interessa, certo? Então, tirei todas as cargas, o distribuído, o 25, e apliquei a carga de 1 que me interessa. Eu queria encontrar o deslocamento vertical no meio do vão BC. Então, coloquei uma força de 1 no meio do vão BC. Quando a gente faz isso, a gente tem que achar as reações de apoio de novo, certo? Mudou o carregamento, obviamente mudou as reações de apoio. Somatório de momento em A fica 6VD, no sentido anti-horário, menos 1, que é a força vezes essa distância, que é 3, né? Já que a barra toda é 6, essa distância é 3. Então, quando a gente isola aqui, VD igual a meio. VA mais VD tem que somar 1 para estar em equilíbrio, então VA igual a meio. HA nem precisei fazer muita conta, porque não tem força na horizontal, então HA igual a 0, certo? Olha só, erros que eu percebi. Lembra quando eu falei ali na casa anterior que eu vou precisar de pelo menos uma seção? Então, na barra BC, eu vou precisar de mais de uma seção. Eu vou precisar de uma seção antes da carga 1 e vou precisar de outra seção depois da carga 1. Não é a mesma coisa que a gente faz na viga, quando a gente tem uma força pontual?
Então, na barra BC, eu vou ter duas seções. Eu vou ter uma seção na barra AB, mais uma, somando duas, então, nesse primeiro trecho da BC, uma terceira no segundo trecho da BC e uma quarta seção na barra CD, certo? Então, num pote eu vou ter sempre pelo menos 3, por isso pelo menos, porque dependendo do carregamento da barra, pode ser que eu tenha mais que uma seção, que é o caso da barra BC. Então, vamos começar fazendo a seção aqui na barra vertical, que é a barra B. Então, ó, peguei minhas reações de apoio, representei, lembrando que o sentido do momento neste corte tem que estar no mesmo sentido do momento no corte lá da fase L, não é isso? Só que a única força que eu tenho aqui, já que o HA era 0, é essa força de meio. Só que essa força de meio não causa momento, né? Ela traciona ou comprime a barra. Então, não tem momento nessa barra. Momento em 1 igual a 0. Na barra BC eu tenho duas seções. Essa seção aqui, S2, é anterior à carga 1, certo? Então, representei meu momento no mesmo, tomei cuidado de colocar ele no mesmo sentido que eu coloquei lá na fase L, certo? Só tenho a carga de meio aqui na vertical, no apoio, não é isso? Não sei onde que eu cortei, eu chamo de X, e essa seção estava sendo válida de 0 até a carga, que é 3, não é isso? Primeiro trecho da barra BC. Então, M2 entra somando, o meio aqui faz momento multiplicado por X no sentido horário, então ele entrou negativo. Isolei o M2, ficou 0,5x positivo, certo? Agora, a segunda seção, na mesma barra, BC, o M3 tem que estar no mesmo sentido, tem a carga de 1, não sei onde eu cortei essa distância, eu chamo de x, e eu sei que essa carga de 1 está a uma distância de 3 em relação ao começo aqui da barra, né? BC, certo? E o meu meio está aqui. Não é isso? Aqui não tem mais escolha, eu tenho que escolher o mesmo lado para eu trabalhar que eu escolhi lá na fase L, certo? Então, qual que é o momento? O M3 entra somando, o meio, olha meu mouse, o meio faz momento multiplicado por x, meio vezes x, em que sentido? Horário, então entrou negativo, e o 1 também faz momento, vezes essa distância aqui. Que distância que é essa? Se isso aqui é x, esse pedacinho é x menos que já passou, x menos 3, no sentido anti-horário. Então, ficou positivo. 1 que multiplica a distância, que é x menos 3. Essa conta aqui dá, nesse lado da equação, mais 0,5x. Quando eu passo para o lado de lá, dá menos 0,5x. Aqui dava menos 3, quando eu passo para o lado de lá, deu mais 3. E o M4 também só tem que escolher o mesmo pedacinho para trabalhar aqui nessa barra, né? Tem que escolher esse mesmo trecho que eu escolhi lá na fase L, o trecho menor, mais fácil. Só tinha desse lado da estrutura essa carga de meio, então ela também não causa momento na barra. Ela traciona ou comprime a barra, é normal. Então essa barra também não tem momento. Então nota, na fase L, na fase U, a única barra que eu tive momento é a barra BC. E tive que dividir em duas seções, certo? Na seção 2 e na seção 3, certo? Então, aqui eu coloquei separadinho pra gente não confundir. Neste momento, é o momento que eu combino as integrais. Combinar as integrais da fase L com as integrais da fase U, certo? E a gente tem que combinar essas integrais no pórtico, barra a barra. Então, eu já separei aqui, para eu não precisar ficar voltando lá em cima, as equações para a barra B que a gente achou, certo? Para a barra B na fase L, a gente achou, tanto na fase L quanto na fase U, uma única equação válida de 0 a 5, certo? Na fase L, a gente achou menos 25x, na fase U, a gente achou 0. Quando eu integrar isso daqui, então, já que eu tenho que multiplicar essas equações de momento, menos 25x vezes 0, deu 0. Para a barra BC, na fase L, a gente achou essa equação de menos 30x² mais 192,5x menos 125, válida em toda a barra, de 0 a 6. Porém, já na fase U, a gente achou as equações divididas em dois domínios, uma de 0 a 3, outra de 3 a 6, certo?
Então, eu escrevi aqui pra gente. Na fase U, quem a gente achou válido de 0 a 3 é 0,5x. Quem a gente achou válido de 3 a 6 é menos 0,5x mais 3. Então, a gente tem que combinar isso agora. Porém, não é tão difícil, porque quem é válido de 0 a 6 também é válido de 0 a 3 e de 3 a 6, certo? Então, olha só, combino as minhas integrais. Primeiro trecho, integral de 0 a 3. Quem é válido na fase L de 0 a 3? Essa equação grandona, certo? Menos 30x² mais 192,5 menos 125. Quem é válido na fase U de 0 a 3? 0,5x, certo? Tem que fazer o somatório das integrais, né? Então, vamos acabar. Não acabei a barra AB, não. BC não, tem outro pedaço, que é o pedaço de 3 a 6. Cortou aqui um pedacinho, ó. Certo? Quem é válido de 3 a 6 na fase L? É a mesma equação. Menos 30x² mais 192,5x menos 125. Certo? Esse carinha que é válido. E quem é válido na fase U de 3 a 6? Menos 0,5x mais 3. Certo? Aí chamei essa primeira equação de asterisco, essa aqui de 2 asteriscos, para a gente resolver separado. Aí depois vocês olham com calma aí. Mas a primeira equação, que é a de 0 a 3, deu uma resposta de 281,25. A segunda aqui, equação, já fui direto, deu 337,5. Então, no final das contas, eu tenho que somar as duas coisas, né? Então, meu delta é 1 sobre i, que multiplica as integrais. O resultado da integral deu esses dois valores. Então, o EI estava no enunciado que ele é 80.000. Então, eu acho 618,75, que é esse somatório, sobre 80.000, que dá 7,73,10 a menos 3. Positivo. Isso significa que eu acertei o sentido quando eu chutei a carga, que de fato o ponto está no sentido da carga 1 que eu coloquei. Como eu coloquei ela para baixo, esse valor positivo está falando que o ponto está deslocando para baixo. Se a gente for conferir no F2, a gente vai achar um pouco de diferença, uns valores um pouquinho diferentes. Por quê? Porque no enunciado a gente está considerando só o deslocamento por conta do momento, mas também tem o deslocamento por conta do cortante e por conta do normal que existe no pórtico, não é isso? Então, além de ter que colocar no F2 também o AI, dando 180.000, né? A multiplicação dos dois. Então é isso. Qualquer coisa vocês me perguntem. E eu vou tentar tirar as dúvidas pontuais das outras pessoas que me procuraram. Até mais, gente.